estamos ok. Isso aí, Guilherme, representando a Sound Bullet, novamente aqui. E um prazer te receber. Muito obrigado pela entrevista, por aceitar o convite. A gente vai falar um pouco sobre a nova música de vocês, que é Aceitar Perdão, né? Nesse caso. E a narrativa da música, ela fala sobre a busca pelo perdão, como o título já fala. Como vocês, enquanto banda, né? Vocês enxergaram essa ideia de reconciliação em relacionamentos? Alguma experiência coletiva influenciou a visão? Como é que foi essa música? Bom, primeiro, boa noite. Obrigado de novo por receber a gente aqui para falar do nosso trabalho. Fico muito feliz. E, bom, na verdade, foi uma experiência minha, pessoal, com pessoas próximas. Uhum. E Vai revelar o nome se quiser. vou deixar isso para... Mas, assim, situações que acontecem... Mas assim, é uma coisa... Claro que foi uma experiência que eu vivi, mas é uma coisa que acontece e que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Você viver alguma situação e você se entender por um momento querendo ser perdoado, mas ao mesmo tempo não sabendo como que seria possível isso e trazendo culpa. Então, é todo esse... O que a gente gosta de falar na música é toda essa parte de você de aceitar mesmo, de você entender a sua responsabilidade, da culpa que você sente, mas que você pode sim ser perdoado, né, em algum nível. Uhum. Isso tem muito a ver com você se enganar, né? Às vezes, né? Alguns sentimentos, né? Uhum, sim, sim, com certeza. Uhum. E ela mistura, justamente, uma melancolia, né? E esperança ao mesmo tempo na música. Uhum, uhum. Como foi o processo de você traduzir esses sentimentos em melodia, letra? Como é que você passou quando você estava escrevendo isso? Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto muito que a gente faz, assim, que é trabalhar esse conflito. Acho que você falou e é um pouco disso mesmo, né? De você, ao mesmo tempo, você está falando uma coisa e está sentindo outra, então, e está tendo esse conflito. E a gente gosta de brincar um pouco com isso. Então, tem momentos exatamente de esperança, até de trechos da harmonia que andam um pouco mais de um jeito e outros que puxam mais para baixo. E a gente gosta muito de fazer esse tipo de coisa. Então, é uma coisa que a gente simplesmente gosta de brincar, às vezes, né? E a música, ela tem um poder de transmitir uma mensagem muito grande, né? De transmissão Uhum. muito grande, né? Eu não sei se essa música, se botar isso na música acabou ajudando você a lidar também com sua experiência pessoal, mas você acha que pode ajudar pessoas que estejam passando por isso também, através da letra? Ah, eu acho que sim, com certeza. A música tem um papel, e aí, obviamente, não só essa, né, mas todos. Eu, como ouvinte também, a música emociona muito a gente e vai levando a gente para lugares, assim, que... Assim, quando nos toca de algum jeito, né, você vai acabando se ajeitando em alguma coisa que a gente está vivendo, ou que a gente pensa para o futuro, ou em que a gente já passou em algum momento da vida. Então, a música, eu acho que ela tem, sim, esse poder, né? Não sei se é tanto a nossa pretensão, talvez seja um pouco, porque a gente passa por isso, então, e é o que a gente gosta na música, a música que nos emociona, e quando a gente tenta passar isso para a música que a gente faz, acaba aparecendo, né, dessa forma. Sim, verdade. E caiu só Não, eu tô o... aqui, Ah, mas tá minha bom. câmera deu um... Aham. A colaboração com o Matheus Ru, né, também trouxe novas influências, né, na música também. Sim. Como foi que vocês se conheceram e como foi a ideia de convidar ele para participar do projeto? Ah, o Matheus é um querido, assim, a gente se conheceu, eu não vou lembrar o ano exato, mas em algum momento da nossa trajetória houve um movimento de bandas que começou a interagir de alguma forma no Twitter, né? Sim. E aí aquilo foi gerando um barulho e as bandas foram se conversando assim e se encontrando e trocando experiências. E na época ele estava ainda com a banda Carmen e a gente fez, se eu não me engano, um ou dois shows juntos. E a gente quis aproveitar esse momento. Fizemos também duas live sessions com eles, né? Com o Matheus especificamente, né? Tocando uma música nossa e a gente tocando uma música da Carmen junto com ele. Então essa parceria já vem assim de muito tempo, né? Uhum. E quando a gente estava pensando esse rearranjo dessa música e como ela vinha se formando,
e a gente ficou pensando em quem que a gente podia chamar para colaborar enfim, Sim, engrandecer mesmo a música, né? E aí logo surgiu o nome dele, pela característica mesmo da música, como ela estava ficando, e assim, vindo de tanto tempo, foi uma escolha muito acertada, assim, o resultado a gente gostou bastante. legal. E fala muito sobre vocês mencionaram muito sobre a liberdade criativa que o home studio traz, né? Foi uma coisa que a gente Sim, herdou muito até da pandemia, né? A pessoa começou a trabalhar na pandemia e ficou também. Quais foram os principais desafios e vantagens de trabalhar nesse formato? O que vocês uhum. acharam de trabalhar no home studio? A vantagem é assim, porque assim, eu acho que dependendo do home studio que a gente tem, né, ou que as pessoas têm disponível, não perde em nada um grande estúdio, assim, né? Hoje em dia você tem diversos equipamentos que vão suprindo essa necessidade. Sim. Então, a vantagem é isso, a gente ter um tempo praticamente ilimitado para fazer para trabalhar mesmo, né? A gente trabalhou muito assim, porque cada um tem um horário de trabalho além da música muito diferente às vezes um do outro. Então a gente se encontrava de noite, dias de semana à noite, assim, e ia até de madrugada trabalhando. E a gente tinha essa liberdade, por exemplo, de ficar o tempo que precisasse. A parte ruim, talvez que essa liberdade todas as vezes atrapalha, né? Porque a gente fica querendo talvez incrementar cada vez mais ou fazer com que a música fique cada vez maior, né? E Uhum. isso é uma parte ruim que às vezes atrapalha a gente um pouco. A gente vai indo, vai indo. Não tem ninguém ali para dar um freio, né, na coisa, né? Assim, nem que seja um prazo ou um produtor externo, né, que faça esse tipo de coisa. Mas é Mas, bom, a gente gosta. mas vocês gravaram agora, né, no home studio, né? Isso. Mas vocês hoje sentem falta de gravar em um estúdio convencional ou o home acaba atendendo bem vocês? O home acaba facilitando muito a nossa vida, sim, sem dúvida. Mas é Uhum. gostoso também a gente gravar em um ambiente diferente, assim, e você poder estar num estúdio super bem equipado, às vezes, porque a gente, no home studio, a gente usa muito instrumento de verdade, mas, por exemplo, amplificadores digitais, né, que são simulações, Uhum. tanto de guitarra quanto de baixo, som de teclados e tudo isso digital. Sim. Às vezes, num estúdio tradicional, a gente gravou o nosso primeiro disco, né, o Terreno, na Toca do Bandido, que é um estúdio sensacional, e só de estar ali naquele lugar já é uma sensação incrível, assim, uma sala incrível, uma disponibilidade de instrumentos incrível e amplificadores. Então, isso é ótimo também, que vai abrindo a nossa cabeça para outras coisas. Então, os dois têm seus bons lados, assim, né? Você mencionou uma coisa que me deu muita curiosidade, não está nem no roteiro, mas eu vou Uhum. perguntar. Você falou dos amplificadores digitais, né, que geralmente são usados no Sim. home studio, né? Uhum. Talvez para o público que eu tô falando em geral, que não é tão especialista em música, não ouve tanta música assim, Uhum. né? Uhum. Você consegue perceber muito da qualidade que é gravado em home studio no digital para o amplificador convencional, estúdio normal? Se a gente consegue perceber a diferença, é isso, você disse? Fica muito audível a diferença. Então, eu acho que não, mas é porque já foi o tempo em que esses amplificadores digitais, por exemplo, eram bem ruins, assim. Então, eles, não sei, às vezes tentavam imitar de algum jeito. Enfim, a tecnologia mesmo que vai evoluindo, né? Hoje em Sim. dia, eu acho que você percebe a diferença, mas são os dois ótimos. Tem até um grupo de guitarristas de uma época em que tinham várias bandas do Rio se unindo e tudo mais, que existe até hoje, o pessoal conversa e a gente está inserido nesse grupo e a gente sempre discute esse tipo de coisa sobre esses sons digitais e os sons analógicos, né, de verdade, assim, no amplificador. Sim. E é claro que tem diferença. Se você parar para ouvir um do lado do outro, assim, claramente você vai ouvir diferença. Mas Uhum. hoje em dia os dois são incríveis. E aí passa a ser só uma escolha estética, né? Ou, É. no nosso caso, às vezes, para facilitar, e vai ficar bonito da mesma forma, só que de um jeito diferente, né? Uhum. Aí, a música da minha curiosidade, ela foi escrita há 10 anos atrás, né? Que ela foi concebida há 10 anos atrás, né? E vocês Isso. lançaram agora. Mudou muita coisa nesses 10 anos que ela foi escrita. E a outra pergunta é por que que vocês decidiram lançar logo agora essa música? Por que que esse foi o momento de lançar a música?
Na verdade, ela é uma regravação, né, do nosso primeiro EP de 2013, né? E aí, mas é isso, ela foi escrita agora fez 11 anos, né, na verdade, e assim, a gente queria celebrar mesmo esse momento, celebrar esse nosso começo, né, essa nossa trajetória mesmo, né? Então, voltar para aí foi muito legal, assim, e sim, mudou bastante. Mudou bastante porque a nossa cabeça é outra, completamente diferente. A banda é quase inteira outra, completamente diferente, né? Dessa formação original. Só estamos hoje, que gravou esse primeiro EP, só sobramos hoje eu e o Fred, né? Então, somos 2 de 5 ainda, né? Que Que tiveram estavam nesse lá, começo. né? E aí muda muita coisa, e até a nossa parte de experimentar, assim, nessa canção a gente botou muita coisa que a gente sempre teve vontade de fazer, mas às vezes faltava ou recurso, ou tempo, ou ideia mesmo, assim, como, por exemplo, a parte de os instrumentos de corda, né, o quarteto de cordas que gravou com a gente, que ficou lindíssimo, assim, a gente sempre teve vontade de usar, mas aí a gente pensava assim, como que a gente vai usar isso? Como a gente vai usar isso? E nunca chegava a uma conclusão, acabava passando para frente, né? E aí, né, agora a gente veio como a gente quis experimentar o máximo que dava nessa canção, a Aí em gente achou 10 que era a anos hora. chegou a solução. Resolveu, E quanto à letra, a gente falou muito da técnica, né? Quanto à letra que partiu da sua vivência, Uhum. mudou muita coisa também na sua concepção também? Você vendo a letra hoje, você ainda concorda com tudo que ela diz? O que você acha? Hum, eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente vai envelhecendo, a gente vê que algumas visões que a gente tinha eram um pouco ingênuas, né? O que é normal também, né? O A tempo vai experiência de passando. vida? Não tem muito o que fazer, mas eu acho legal isso. Eu acho legal de olhar para trás e ver essas coisas nessas músicas, né? Porque Sim. era eu ali, éramos nós quatro quase, né? Diferentes, Uhum. mas naquele momento vivendo aquilo. Então, sim, É. é. E os arranjos de corda, né, que você está falando, né, que Uhum, desempenham um papel crucial, né? uhum, Como foi esse processo de decisão agora? Você falou que você estava com... Era dúvida, né? Vocês tinham uma dificuldade lá atrás, né? Qual uhum. foi a solução que vocês arrumaram agora para conseguir fazer tudo isso? O que você achou do resultado final? Eu acho que basicamente foi ter encontrado talvez a pessoa certa, assim, né? O momento certo é a pessoa certa. A gente chamou o Matheus Vieira para fazer esse arranjo para a gente, que ele é um músico de Juiz de Fora, e a gente entrou em contato com ele, conversou, fez várias reuniões, aí ele foi montando o arranjo para a gente foi meio que fazendo tudo junto, sabe? Mandando uma versão da música para ele mandava um pouco para a gente, aí voltava algumas diferenças. Então foi um processo bem junto, assim. Então, parte disso foi ele, claramente, mas a gente tinha muito essa vontade de criar junto, né? De fazer esse processo todo junto. Então, ter ele com a gente nessa música, eu acho que foi muito legal e a gente gostou muito do resultado. A gente foi gravar lá, a gente fez várias coisas digitais nesse disco, mas a gravação do quarteto de cordas foi totalmente com pessoas tocando, né? E isso foi bem legal, bem legal. Não foi IA. Não, Não. não, isso aí também longe disso. E pô, a faixa ela traz influência, né, do indie pop, né, música dos anos 70. Isso, isso. O que levou vocês a ter preferência por esses anos, né, buscar referências lá atrás? O que você implementou a característica da música? Eu acho que é um pouco do que a gente vai ouvindo, assim, do momento que a gente está. Todo esse processo que a gente está fazendo de celebração, né, desse EP, a gente estava com essa vontade de explorar, deixar todo esse processo bem livre, né? Por exemplo, a música que veio antes dessa, Amanhã ou Depois, ela tem uma outra cara, é uma coisa também, também passa por um indie pop, mas é uma coisa mais guitarrinha, né? Uma coisa mais as vozes aparecendo mais na cara, então é outra estética. Então cada música a gente estava tentando fazer de um jeito. E a gente estava ouvindo bastante coisa, assim, por exemplo, a gente gosta muito de Cassiano, né? E a parte dos
dos instrumentos de corda, o Fred trouxe muito a referência da Ana Frango Elétrico, que tem umas linhas incríveis nesse último disco dela, que a gente gostou muito, e ela também tem essas referências, né? Então a gente foi puxando por aí, era uma coisa que a gente estava ouvindo, aí o Fred trouxe também umas outras ideias para a gente fazer uns samples, e a gente foi misturando todas essas coisas e dando esse resultado. Legal. E é justamente sobre isso. Amanhã ou depois ela teve um retorno muito bom do público, né? Foi muito bem Sim. recebida, né? E e essa música agora, que estão relançando ela agora, ela também já foi tocada várias vezes durante os anos. E o que vocês estão achando da recepção do público agora, nessa nova versão dela? Olha, a gente gostou muito, assim, porque a gente tocou realmente muitas vezes, Amanhã ou Depois, por exemplo, e só que tinha muitos anos que a gente não tocava, né? Dentro desses 10 anos, acho que talvez tenha uns 5 anos que a gente não toca. Parece, né, que é pouco, mas talvez seja bastante coisa pra gente, assim. E trazer isso de volta e as pessoas falando, nossa, eu adoro essa música, ficou ainda melhor, ou então fazia tempo que eu não ouvia essa música, e vai resgatando mesmo para as pessoas, e ter esse retorno delas foi muito importante para a gente, né? Porque é uma consolidação mesmo desse trabalho, né? Depois de tanto tempo. E a banda, ela tem um histórico muito grande de explorar sonoridade, a nova sonoridade, né? Sim. Que chega a ser difícil você conseguir criar uma definição, porque acaba abraçando públicos de ambos os estilos, né? Como é que é você conseguir manter esse equilíbrio de identidade da banda? Porque isso é um desafio muito grande, né? Muita gente não consegue atingir todos os públicos, né, com a música. Eu acho que passa um pouco, por exemplo, eu acho que a gente talvez não tenha essa pretensão, assim, né? De tipo, a gente tem uma coisa que vai muito do nosso gosto, assim, sabe? É claro que a gente sempre fica atento a alguns marcadores de Tendência, né, de estética de mercado. mercado, exatamente, de tendência de mercado. É óbvio que não dá para fugir disso, também não vou, a gente não vai, né? Mas dentro disso existe assim um mundaréu de coisas que a gente gosta, né? Que às vezes não é necessariamente uma coisa específica que está acontecendo no TikTok, por exemplo. Até tá em alguns momentos, né? Mas assim, por exemplo, o City Pop, né? Que tem uma perninha aí que também bombou no TikTok esses dias. Mas são coisas que são super legais, assim, que a gente se sente de verdade livre para aproveitar, né? E talvez não tenha momento melhor do que esse, né? Com todas essas, assim, para a gente não se preocupar exatamente com um nicho específico de mercado. E isso, apesar de ser contraditório que eu vou falar, eu acho que influencia ainda mais para que a gente tenha a nossa identidade, sim. Porque a gente vai botando as nossas influências, mesmo que tenha uma roupa diferente, você vê que somos nós ali, né, de alguma forma, com as mesmas características. Sim, você cria uma imagem e as pessoas acabam se identificando, né? É orgânico Sim, isso. sim, sim. Isso é até uma coisa interessante que você falou do TikTok, você citou, do mercado, né? A gente faz para música é uma arte, né? A arte deles, mas não deixa de ser um produto que vocês veem, aquilo para o seu Sim, público. sim. Vocês costumam seguir mais o que vocês estão a fim de fazer, de cantar, ou vocês se rendem muito mais ao que o mercado está pedindo? Isso é uma coisa que a gente mencionou. Eu acho que a gente vai muito mais no que a gente gosta, assim, sem dúvida. É claro que em alguns momentos isso se mistura, né? Às vezes é até difícil não se misturar. Mas se você for pensar, a gente é uma banda que tem 15 anos de estrada, né? E assim, e o rock talvez nunca teve tão em baixa, né? Assim, pelo menos no Brasil, né? Nesses últimos anos. E a gente segue fazendo, até porque tem, eu tô em baixa assim, acho que nunca, não é que esteve em baixa, mas é que está longe do mainstream, né? Até porque a forma de mercado hoje é um pouco diferente. Então, a gente segue esse momento inteiro com as mesmas características, mesmo que com outras roupagens, assim, né? Mas é a gente fazendo esse som. E ao que você atribui essa baixa que o rock está tendo? É a geração que está ouvindo, faixa etária? O que você acha que pode estar dando essa Não, eu acho que assim,
é que eu vou dizer? É difícil porque eu acho que passa muito por como. Porque assim. É um pouco difícil de expressar isso, porque eu acho assim, em alguns Tranquilo. momentos, a gente tem. Quem manda no mercado em si mesmo são Tendências, empresas que. né? Pode ser Não, tendências. mas essas tendências muitas vezes são criadas por empresas que estão fazendo dinheiro. Como você falou, é Uhum. arte, mas também é um É. produto. E aí, é claro que você tem todos os estudos de mercado e tudo mais, mas quanto mais dinheiro as pessoas investirem em um certo tipo de, tiverem para investir num certo tipo de estilo, num certo tipo de produto, você vai se criando uma demanda e ele vai aparecer mais, né? Uhum. Eu acho que tem muita parte. TikTok, essas empresas que estão em volta da música, Ou né? até, ou até mesmo gravadoras ou grandes investidores que têm a música como um dos seus das suas ramificações, por exemplo, acabam criando tendências. Isso é, infelizmente, ou sei lá, felizmente para algumas pessoas, natural do mundo que a gente vive hoje, né? E então o mainstream ele anda muito por isso, né? Claro que hoje a gente tem a sorte, até por ter diversas ferramentas que a gente pode não burlar isso, mas passar a ter uma visão paralela às vezes, né? Porque em Uhum. muitos dos casos o algoritmo vai, além de jogando um monte de coisa, mas ele se molda ao que você escuta ou aos seus gostos de alguma forma. Então você tem nichos que são muito bem estruturados, por exemplo. Você tem bandas muito grandes de rock aqui no Brasil mesmo, que não são mainstream, por exemplo, a Fresno, o Super Combo, Sim. e, né? Então acho Uma, que passa um pouco por aí. uma curiosidade, a Sound Bullet, ela tem 15 anos, né, você falou, de estrada, né? Isso, isso. Vocês chegaram a vender mídia física, quando ainda era tendência? Sim, e continuamos vendendo. A Aí gente. parece contigo, mas tipo, tem gente que tá ouvindo e não sabe o que é um CD, se comprar CD, né? Sim, sim, sim. Você acha que nessa época era mais fácil você conseguir sair um pouco dessa formação que a gente fala de estar direcionando uma tendência para tal gênero? Eu acho que não, sabia? Eu acho que não, porque hoje, pelo menos, a gente tem outras formas de aparecer ou de se vender de alguma forma. Se vender numa parte boa, né? Num sentido Sim, sim, sim. de se promover, né? Nesse sentido. Aham. Antigamente tinha muito pouco isso, né? Se você pensar 15 anos atrás, já estava começando algumas coisas. Tinha o MySpace, tinha Orkut, a gente conseguia fazer algumas coisas. O Facebook estava muito forte depois daquela parte dos eventos. Sim. Então, assim, você tinha jeitos. Mas hoje em dia, com todas as coisas de vídeo que a gente tem, o TikTok, Instagram, YouTube, YouTube começando também naquela época, mas hoje aceitando cada vez mais formatos, isso vai facilitando muito para a gente se promover, né? É claro que acaba ficando difícil de outras formas, porque é mais difícil, talvez, de atingir as pessoas, e porque tem muita oferta, mas ao mesmo tempo é mais fácil de fazer, né? E a parte Sim. da mídia física que você falou, é muito engraçado ver essa distinção assim nos primeiros anos. As pessoas ainda compravam muito, apesar do CD também já não era uma coisa, mas, por exemplo, tinha CD em computador, hoje em dia não tem mais. Esse computador aqui, meu, É. eu comprei 2, 3 anos atrás, não vem mais entrada de CD, né? Uhum. Verdade. E carro, hoje em dia também, se você vai, sei lá, pega um Uber, que não tem mais lugar para botar CD. Só por- Antigamente, 10 anos, 15 anos atrás, Agora, ainda tinha, né? É. eu Então a achei gente vê essa diferença também. Eu achei que ia ser mais fácil na época do CD, justamente por não ter o digital, assim, ainda muito Uhum. forte, sabe? Uhum. Sim. Então, porque o digital é que ele acaba moldando o algoritmo. Lá antes era o marketing mesmo, né, que fazia vender. Então, mas é isso também. Por exemplo, para a gente botar um CD, por exemplo, numa loja de disco ou numa grande empresas dessas de variedade, né, que vende de roupa até Americanas. supermercado. É. Uhum. Não tem como. Você teria que ter um contrato de distribuição com alguma outra empresa para botar, ou um conchave com alguém lá dentro que botasse, porque tem todo um embrólio que tem disso, né, toda uma burocracia. É, Então, para a gente pagar por isso, era muito mais caro hoje do que a gente botar uma música no Spotify, por exemplo. sim, verdade. E o lançamento ele vai acompanhar um visualizer, né, especial, né? Isso. Como está sendo a construção e como o que a gente pode esperar desse elemento visual para complementar a experiência da música?
Eu acho que vocês vão gostar muito, porque é uma coisa que foi muito divertido de fazer. Não vou dar muito spoiler agora, porque, enfim, eu quero que as pessoas tenham uma surpresa assim. Não é um vídeo longo, não é nada assim, mas é um conceito mesmo de celebração. Esse conceito da gente olhar para trás e estar onde a gente está hoje, pensando em tudo que aconteceu, né? Como se a gente estivesse vendo a nossa história passando na nossa frente, assim. Eu acho que esse Visualizer é muito isso. E foi muito divertido para a gente fazer. Tem umas cenas que são muito legais. Eu espero que os fãs gostem, assim, né? Para mim foi muito legal, pelo menos. Boa. E falando, a gente já fez a primeira entrevista, né? Te contou um pouco da história da banda, né? Mas para quem Sim, a ideia é legal ver também a outra também. claro. Mas para quem não conhece a trajetória de vocês, a gente pode fazer um resumo. Vocês começaram lá em Claro, 2009. claro. Como é que vocês chegaram até aqui? Momentos que mais marcaram? Como foi tudo isso? Então, a gente começou numa ideia, assim, minha e do primeiro guitarrista nosso de fazer as nossas músicas, assim. A gente não tinha muita pretensão, né? Então, começou lá em 2009, e aí entrou depois o Fred, que está comigo até hoje, e a gente foi meio que montando a banda e foi crescendo o interesse, e a gente começou a ver que isso era o que a gente queria para sempre, assim, independente de como for, mas a gente entendeu que a Sound Bullet era um projeto que a gente vai levar até quando não der mais, né? Mais ou menos isso. Uhum. E a gente passou por muita coisa, assim, teve essa gravação desse primeiro EP, que foi um marco pra gente. Depois a gente gravou um single num projeto incrível da Converse Rubber Tracks, né, que era a empresa mesmo do sapato. Eu não lembro se a gente chegou a conversar disso da última vez, Não lembro. que eles fizeram um evento em vários estúdios do mundo, inclusive o Brasil, com vários produtores e engenheiros de som ao redor do mundo. Então veio um produtor americano para cá, para o Rio, e a gente passou para gravar na Toca do Bandido. Foi uma Uhum. experiência incrível. Depois disso também a gente já tocou em Portugal, no EDP, no Nós Alive, um festival super grande lá de verão da Europa. Recentemente também a gente fez 2 shows incríveis no Circo Voador. Estou passando também, dando um passadão muito rápido, assim, mas entre isso tem os nossos discos, né, o Home Ghost e o Inevitável, que são os 2 últimos discos, e são muito Beleza. importantes para a gente e contam também um pouco, né, dessa trajetória. E uma coisa que eu não perguntei, eu lembro que eu não perguntei na primeira entrevista, mas também é Uhum. interessante. De onde veio o nome Sound Bullet? Sound Bullet foi assim, não tem um significado muito especial, assim, foi uma época bem no comecinho que a gente estava jogando ideias, assim, e passou um monte de coisa. E a gente gostou como soava isso, né? Sound Bullet, Sound Bullet. E aí foi ficando e a gente gostou e tá aí até hoje. Ah, bacana. Então, Guilherme, muito obrigado novamente pela entrevista. Adorei conversar com você. E para quem quer acompanhar o projeto, quer ver as músicas de vocês, onde é que vocês estão? Redes sociais, plataformas? A partir da... Primeiro, obrigado de novo, Luca. É sempre bom estar aqui com você. Todas as vezes que você chamar, eu vou vir, porque, enfim, feliz demais. Obrigado pelo espaço. É sempre bom conversar. E, é, e quem quiser conhecer mais, pode entrar no nosso site, www.soundbullet.com.br. Lá tem vários links para as nossas redes, mas a gente também está em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, todas as plataformas de streaming também, Spotify, Deezer, Tidal, Amazon, Apple. Só procurar Sound Bullet, que é um nome fácil, você vai escrever, você vai achar. Valeu, Guilherme. Até a próxima. Um abraço. Obrigadão, Luca. Até. Valeu.